Bom, começando aqui o nosso primeiro canal teórico, dia 10 de janeiro de 24. Agradecer a presença dos residentes sempre e dos mais médicos que entraram nesse último ciclo. Vamos dar início ao nosso canal teórico com um caso clínico, na minha opinião, simples, mas medicina não tem simplicidade. A gente tem que ler com calma, escrever direitinho. Depois eu pedi a minha residente R2, Stephanie, eu falei anteriormente, não é porque ela é a melhor residente, é porque é a que gosta de apresentar os casos e ela se sente bem. Se eu pedisse para a Vanesca, ia ter um colapso aqui dentro e não ia dar. Então, como a Stephanie está saindo, a Stephanie já está acabando a residência e ela gosta de apresentar, eu pedi a Stephanie, que é a única pessoa, além do Moura, que sabe o diagnóstico aqui na sala. Então, queria que cada um desse uma olhadinha, pensasse, escrevesse. São 2h10. Eu vou dar 10 minutos, gente, que isso aqui não pode ter mais de 10 minutos. 10 minutos, olhou e tá, papá, não tem risco nenhum. E aquilo que eu botei que vale ponto, eu não preciso dizer que aquilo é fake news, né? Não tem a menor autoridade para virar ponto. Então, eu acho que é só uma brincadeira e eu acho que de vez em quando a gente vai fazer umas brincadeiras dessas. Então, vamos lá. A introdução, tem o caso clínico, que é esse aqui, ó. É uma senhora de 58 anos, sexo feminino. Ela foi no posto de saúde. Não me lembro qual era o posto de saúde, mas ela foi lá. Ela chegou lá com ganho e reclamou de um ganho de peso ponderal. De 3 meses ela vinha ganhando muito peso. Tinha um edema importante de membros inferiores, as pernas muito inchadas, estava completamente lúcida, orientada no tempo e no espaço, muito, muito deprimida, estava sentindo uma depressão reativa por um motivo pessoal. E o que mais chamava a atenção era um esquecimento para fatos recentes, muito esquecida. A ressonância que ela conseguiu fazer de graça no Rio, que ela levou, foi normal. Não tem nada na ressonância, um raio-x de tórax sem alterações, e se notou uma bradicardia importante nessa paciente. Essa paciente a gente batia lá com 50 e pouco, com edema de membros inferiores. Era uma bradicardia sinusal, uma pressão normal de 12/8, muito lentificada dos pensamentos. Quando você conversava com ela, parecia que ela não respondia. E tinha uma coisa na história, dislipidemia, colesterol alto, triglicerídeo alto, negava diabetes, negava hipertensão arterial e outras comorbidades. Mais simples que isso é impossível. Então eu queria que vocês, do ponto de vista de probabilidade, o que vocês pensariam nessa paciente? Qual o exame laboratorial mais importante nesse caso? Você olhou essa doente, examinou, viu aquilo que eu falei, e aí vem a primeira pergunta. Qual o exame laboratorial mais importante que você vislumbra na sua cabeça que você pediria para essa doente? Número 1. Número 2, diagnóstico provável. Tem direito a pessoa achar que tem mais de um, mas tem que ter um provável que você acha que possa ter essa paciente. Número 3, se você fez o exame, chegou o exame para você, você acertou o diagnóstico, como é que você faz para iniciar o tratamento e como é que você faz para evoluir a terapêutica? Se você começa com quanto, você não faz nada, ou se você faz X, e como é que você faz 2X, 3X, 4X? Eu queria saber de vocês o que vocês fariam de condução numa paciente dessa que procurou vocês no posto de saúde. Então, eu acho que isso é muito difícil, né? É pensar
avaliar. Vocês têm 10 minutos, são 2h10, 2h20, todo mundo, ou quem acabou, traz aqui o papelzinho e deixa aqui na minha mesa, que a doutora Stephanie vai dizer, aqui aquele negócio do Luciano Huck, né, no final de semana, e aí a gente vai debater um pouco, ela vai falar para vocês. Então, se alguém já acabou, pode deixar a folha aqui. É só essas 3 perguntas que eu pedi, não sei se eu preciso repetir. Querem ver mais da história? Quer história? Uma mulher de 58 anos, sexo feminino, um ganho de peso ponderal, ela ganhou peso, ela tinha edema de membros inferiores, as pernas estavam bastante demasiadas, mas ela estava lúcida, orientada, e vinha com uma depressão, um esquecimento para fatos recentes, mas já vinha na bolsa dela com uma ressonância que ela conseguiu de graça normal, um raio-x de tórax sem alterações, notou-se no exame físico uma bradicardia sinusal acentuada, uma pressão normal e uma lentificação do pensamento, uma pessoa difícil de entender bem as coisas, mas estava lúcida, mas com dificuldade para entender. E colesterol e triglicerídeos altos, tomava remédio e ela tinha história de dislipidemia acompanhando paralelamente esse quadro. Esse quadro vem aí mais ou menos de uns 6 meses de evolução, piorando progressivamente. E aí, você olhou essa doente, qual é o exame de cara que você pensaria em pedir? Número 1. Depois, qual o diagnóstico que você pensaria? Você pode até ter mais de um, mas o primeiro, qual que você pensaria? E o número 3, como é que você ia tratar ela? Ia dar boa tarde a ela e foi um prazer te conhecer? Ou daria um remedinho? E como é que você ia fazer? Você ia dar qual dose, qual remédio, em quanto tempo? Eu quero que vocês expliquem para mim aí o que vocês estão. A pessoa ficou na dúvida, não sei, mas qual remédio pelo menos já ajudaria a gente a ter uma certeza de que vocês entenderam aí o que a gente queria chegar. Falta alguém? Não. Não. Então, eu olhei rapidamente ali, 99% acertou o diagnóstico. Só uma pessoa se equivocou. Mas é bom, o momento é esse. E na minha vida médica, eu não acertei sempre não, gente. Agora, quando eu errei uma vez só. Errar mais de uma vez num diagnóstico que você vê, aí é ruim. Então, errar faz parte da profissão. Nós estamos aqui para isso, e o momento é agora. Pior é quando chegar na minha idade, errar muito. Errar muito é muito ruim. Então, a pessoa se equivocou. A outra coisa que eu olhei ali, que eu acho que talvez a formulação da pergunta não foi adequada. Eu perguntei qual exame seria mais necessário. Eu falei um exame, e eu acho que eu falei errado. Aí eu peço desculpa. Muita gente botou 2. Mas o exame ouro era um só, era só o primeiro. Mas eu não vou tirar ponto não, porque eu acho que o erro foi meu. Não sei se vocês estão entendendo quando ela for falar. Então, na verdade, o diagnóstico é em cima do que vocês acertaram. E o exame só tem um. Não precisa fazer os outros, ela vai explicar por quê. A outra coisa, que a grande maioria acertou no início, mas teve pessoas que errou na dosagem inicial do tratamento. E também errou na condução de como evoluir a progressão do tratamento. É isso que nós vamos aprender agora. Então, o diagnóstico foi 99%, o tratamento do Dr. Jefferson se equivocou, ou foi pouco objetivo, tem um exame só para isso, e a Stephanie vai contar para a gente como é que ela ia começar a tratar e como é que a gente ia continuar conduzindo esse caso. Então, vou dar a palavra agora à doutora Stephanie. Olha, para quem errou, ou fez a
incompleto aqui, né, o tratamento e tudo, eu acho até bom, porque vocês nunca mais vão errar nisso aqui. O erro fixa muito, quando você vai ver que errou, aonde errou, fixa muito. Então, você nunca mais você vai errar. É igual você ver uma síndrome rara. Você vai ver aquela síndrome, vai estudar aquela síndrome, você nunca mais esquece aquilo ali. Quando bater o olho, você já vai saber o que é. Então, é importante. Errar não é vergonha, não. Errar é o processo de aprendizado mesmo. Tá? Mas não é de propósito, não. Eu só escrevi errado. Você está escrevendo errado. Olha só, cara, aqui não é um campo de batalha, aqui não é um prêmio da loteria esportiva, né? Não é nada. Entendeu? Não, mas é também. Isso aí faz parte da vida da gente, ué. Isso aí é comum. Quantas vezes nós já entramos para fazer prova, sabia a questão e escreveu errado? Entendeu? Várias vezes, ué. Então, isso aí aqui é isso, é bater uma bola para a gente saber. E às vezes o cara está na dúvida, qual é a dose que eu vou dar do remédio? Será que eu começo com 25, 50, 100 ou 12,5? Não sei. Então é por isso. Então, isso é médico, não sei. A gente tem que aprender essa frase. Essa frase é, para mim, a principal. Não sei. A Tabata levantou ali, sem eu falar o nome dela, que eu disse que eu não ia falar. Ela falou, pensei e escrevi errado. Então isso chama-se humildade. Se o médico perder isso, com a idade que vocês têm, com o início que vocês têm, não vai ser bom médico. Porque o cara acha que com 40, 50, 30 anos de medicina não vai errar, é mentira. Mas ele tem que ter a altivez para dizer, errei. Ou eu não pensei adequadamente. Entendeu, gente? Então a gente tem que ter uma humildade para acertar e humildade para errar. Agora, você não pode ficar só errando, que aí está muito ruim, você não está estudando, você não está lendo. Agora, se você errar 2%, 5% e acertar 90%, você está muito bem. Agora, vocês acham que na vida médica vocês vão acertar sempre? Não vai, mas não tem como. Então, por favor, todo mundo foi bem, todo mundo acertou, e agora a Stephanie vai dar uma... A Stephanie sabe porque ela não é ótima, não, porque eu também liguei para ela e falei. Tá certo? Ela já sabia o diagnóstico, tá bem, ela ia acertar? Ela ia. Mas era que ela ia estudar, ia trazer essa aulinha tão bonitinha que ela trouxe hoje? Não. Ela só trouxe essa aulinha bonitinha porque eu dei para ela. Estou certo ou errado? Não estou dizendo que ela é ruim ou que ela não é, mas estou só falando que a facilidade dela é maior do que vocês. Não todo mundo vai sair daqui, pô, essa Steph é um espetáculo, né? Ela realmente é uma ótima residente. Mas a Carita também é. A nossa amiga Valesca também é. Mas não é que a questão aqui não é dizer quem é melhor ou quem é pior. É só isso. Então, meu nome é Stephanie, eu sou uma breve apresentação sobre mim. Eu me formei na FRJ em 2020. De 2020 a 2022, eu trabalhei em emergência CTI. Fui médica de família no Rio, fui médica RT lá no Centro Municipal de Saúde. Fiz o concurso para residência médica aqui em Niterói, fui aprovada e faltam 50 dias. Estou lotada no MMF Teixeira de Freitas, o início da minha residência eu fiz no Maceió, fui transferida, terminei, já estou há 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses no Teixeira. Muito do meu trabalho também vai ser baseado porque é uma praxe da residência, a gente roda em ambulatórios de especialidades médicas e uma delas foi a que me encantou, que é a do ambulatório de transexualidade e travestis. Fica aqui na PESP, aqui do lado, no Amaral Peixoto 69. Eu estou lá há 7 meses, vou completar 8 meses lá, porque eu pedi. Foi uma especialidade que eu adorei, eu rodo lá com um endocrinologista. Eu já tenho a minha própria agenda, eu atendo os pacientes sozinha e, por conviver muito com esse endócrino, algumas questões aqui eu vou levantar, até mesmo de contraponto, algumas controvérsias que a gente lê no artigo, mas que às vezes na prática a gente não faz dessa forma. Então, pode. Tá cheio de efeitos, tá? Botei vários efeitos. Então, primeira parte epidemiológica, que eu gosto de fazer dessa forma. A prevalência do hipotireoidismo, ele é prevalente em 2% da população em geral. No mundo, essa é a prevalência dele. Pode passar, próximo, vinhazinho.
prevalente em 15% da população maior de 60 anos. Então, 15% da população mundial maior de 60 anos tem hipotireoidismo. É 8 vezes mais frequente em mulheres. Que bom, né? Pode passar. Pode passar. Mais um. Tá cheio de efeito. O negócio aqui tá... Então, aí vamos lá. Quando a gente pensa em hipotireoidismo, né, a gente sempre pensa primeiro no hipotireoidismo primário. E é importante a gente destacar duas questões. Existe, por exemplo, a tireoidite, que é uma inflamação da glândula, né, tireoide, e que não necessariamente, ao final e a resolução dessa tireoidite vai evoluir para um hipotireoidismo. Então, aqui eu coloquei a principal forma de apresentação, 95% dos casos é por hipotireoidismo primário, uma falência mesmo da glândula, que pode ser ocasionada ou não por tireoidite, a mais comum, tireoidite de Hashimoto. Seria o que? A produção de autoanticorpos, né, para degradar a própria glândula. E aí a gente entra nos outros tipos de hipotireoidismo, né? A gente vem para o hipotireoidismo secundário, eu destaquei o hipotireoidismo medicamentoso. Destaquei algumas coisas aqui, às vezes, importantes, né? A gente lembrar, por exemplo, os antitireoidianos usados de tratamento de hipertireoidismo podem causar hipotireoidismo. Né? O metimazol e o propitiracil. A mildarona também, para tratamento de arritmias graves, também pode ser um efeito colateral. A abertura do quadro do hipotireoidismo, o uso de lítio, né, é muito comum, que a gente usa muito lá no posto. Todo mundo que eu faço diagnóstico, eu já passo carbonato de lítio. É muito comum em tanto afetivo bipolar. O interferon, que a gente usa para tratamento de esclerose múltipla, hepatites. Alguns cânceres também pode abrir hipotireoidismo. A talidomida, para tratamento de mieloma múltiplo, onde a gente tem até alguns derivados da talidomida, tipo lenalidomida, entre outras coisas, também podem causar hipotireoidismo secundário. Tive um paciente na enfermaria de clínica médica que ele tinha uma síndrome mielodisplásica múltipla. Estou falando besteira. Esse paciente era um paciente que tinha alguns malformações congênitas, e aí, na anamnese, na hora da internação, a gente perguntou para ele, falou que a mãe dele, na gestação, fazia uso de talidomida. Então, botei aqui só mesmo para lembrar, até uma coisa minha, uma memória afetiva que eu tenho nesse caso, que a talidomida é altamente teratogênica, além de também poder abrir quadro de hipotireoidismo. E também a rifampicina, tratamento que a gente usa rotineiramente para TB. Só para acrescentar... Pode falar. Furosemida tem mais em menor escala, bem menor. Furosemida? Não sabia. Sim. Né? Alguns antihipertensivos em geral, assim, alguns podem causar, mas é em bem menor escala. Tanto, né, a quantidade de pacientes que a gente tem fazendo furosemida é imensa, e não todo mundo abre o quadro de hipotireoidismo. Então... Iodo radioativo. Aí, o iodo radioativo, inclusive, muito obrigada, eu esqueci de comentar, ele entra como hipotireoidismo primário, inclusive, não é por hipotireoidismo secundário. Por um tratamento, né, uma questão, por exemplo, de um CA ou alguma coisa assim, usando um iodo radioativo local ou oral também, né, pode desencadear, mas aí desencadeia hipotireoidismo primário, não é secundário. Uma vez por ano, mas assim, bem esporádico. É nada... Ela vai chegar lá, Jorge. Nada muito assim, nossa, geralmente o paciente que já tem história familiar de hipotireoidismo, alguma doença, por exemplo, eu tenho um paciente no ambulatório trans que o pai tem tireoidite de Hashimoto. Por uma rotina mesmo, a nossa pré-hormonização, a gente já pede o TSH e T4 livre, de rotina. E aí, quando veio, ele também foi diagnosticado com tireoidite de Hashimoto. Então, é uma coisa que a gente tem que, né, em todo paciente. Então, o que faz a furosemida começou com sintoma, aí eu vou entrar nessa questão. Aí a gente faz, valida. Só para acrescentar, ela falou ali num item ali que eu acho muito importante, a mildarona. A mildarona é um importante antiarrítmico em pacientes que têm fibrilação atrial, concorda? O paciente tem fibrilação atrial, quase todos iniciam o Ancoron. E o Ancoron é um remédio que pode com muita frequência, ocasionar hipotireoidismo. Os doentes que têm fibrilação atrial, que tomam Ancoron
para evitar que façam fenômenos embólicos e que comece com o TSH aumentando ou piorando, e que você tem que começar, porque ele está com sintoma de hipotireoidismo, o hormônio tiroidiano, o que fazer com esse Oncoron? Você vai suspender o Oncoron e deixar o hormônio? O que vocês acham? Essa é a grande resposta. Muita gente acha que a pessoa tem fibrilação atrial, que toma Oncoron, que vai tendo como complicação o hipotireoidismo, ter que suspender o Oncoron porque ele está fazendo o hipotireoidismo. Negativo. Você tem que manter o Oncoron e ajustar a dose do hormônio tiroidiano, mesmo que ele seja a causa do hipotireoidismo. Ok? Desculpe, pode tocar. E aqui, os outros tipos de hipotireoidismo, né, que aí eu percebi duas classificações, e são um pouco divergentes, tem literatura que bota essa classificação antiga, que era do hipotireoidismo secundário e terciário, e tem uma que coloca que os dois se englobam na central e se subdividem em secundário e terciário. A secundária seria por origem hipofisária e o terciário por origem hipotalâmica. E aí uma observação que eu achei num artigo que eu estava lendo é isso. A clínica do hipotireoidismo central é muito menos exuberante que a do primário. Então, às vezes, a gente pegar um paciente abrindo um quadro muito florido, é melhor, às vezes, a gente tentar primeiro apostar no primário. E aí, aqui, algumas coisas. Só um quadro exemplificativo para a gente ver. O primário, causado por disfunção intrínseca da glândula tireoide, resultando na deficiência da síntese e na secreção dos hormônios tireoidianos. O secundário, né, por causa hipofisária por deficiência do TSH, ou seja, um feedback, quase um feedback negativo, né, porque não tem hormônio estimulante da glândula para produzir os hormônios tireoidianos. E o terciário, né, causa hipotalâmica por deficiência do hormônio liberador de tireotrofina, TRH. Isso aqui é importante para a gente lembrar depois, que eu vou comentar com vocês um efeito TRH. Quer atender? Pode atender. E aí, um impasse, que inclusive eu já tomei um esporro da Fê Saúde, porque eu estava pedindo para todo mundo, assim, lá no fundão, então, todo paciente de clínica tem um prontuário desse tamanho, 3 volumes, e a gente pede todos os exames para todos eles. Isso foi uma coisa que eu entrei aqui na residência. No Rio, eu fazia a mesma coisa, cheguei aqui e vi que não era isso. Inclusive, por uma pressão, né, numa questão de laboratório, fornecimento de material, não é para você pedir para todo mundo, mas também porque tem um embasamento. Não há indicação clínica para solicitação de TSH como rastreamento populacional em pacientes assintomáticos. O TSH só deve ser solicitado para pacientes com sintomas de disfunção tireoidiana. Por quê? Vamos entender. Por quê? Por conta disso, o hipotireoidismo clínico. Acontece quando, né, a gente está pedindo hormônio tireoidiano, TSH, vem um TSH de 11, que já aconteceu lá comigo no consultório. E aí, quando eu peço para o paciente voltar para colher o T4 livre, o T4 livre está normal. E aí, faz o quê? Paciente assintomático, por isso, porque eu carteei um exame para ele com tudo, perfil lipídico, função hepática, amilase, lipase, uns vitaminas, magnésio, lá, eu vejo uns magnésio lá que eu não entendo por quê. Não sei nem o que eu faço com esse magnésio quando eu olho. E aí, é essa questão. Paciente sem queixa nenhuma, na anamnese dirigida, ou tem alguma questão no cabelo, na unha, sente cansaço, qualquer questão, nada, aí você pede o TSH, vem alto, faz o quê? Se desespera, né? Você já alarma o paciente, preciso que o senhor volte para colher o T4 livre. Estou doente, ele já começa a fazer o testamento, então é um negócio um pouco complicado. Pode passar. E aí essa questão, TSH aumentado com T4 livre ou T4 total normal. E aí, o que a gente faz com isso? Recomenda-se que seja feita mais uma dosagem de TSH, né? Repete o TSH e pede um novo T4 livre com 1 a 3 meses de intervalo. Na presença do TSH persistentemente acima do valor de referência e T4 livre normal, dá-se o diagnóstico de hipotireoidismo subclínico, ou seja, não trata. E aí uma dúvida, e os anticorpos? Como é que a gente vai saber se isso realmente é um hipossubclínico? Será que ele não pode... Mas se a gente começa a fosforilar, será que é melhor? Será que ele não pode ter um anticorpo, né, o anti-TPO, que aí em algum momento vai fazer uma Hashimoto? Você começa a pensar, e aí, a dosagem de hormônio dos anticorpos anti-TPO
podem auxiliar na decisão, mas ele não é fundamental. Então, não deve ser solicitado de rotina. E aí, os sintomas mais comuns que, corroboram muito com o caso clínico: cansaço, intolerância ao frio, dispneia aos esforços, o ganho ponderal, alteração da memória e do raciocínio, que eu acho que muita gente achou até que poderia ser alguma coisa de neuro, já que tinha a questão. Constipação, depressão, irregularidade menstrual, falta de libido e mialgia. Então, isso que ela está falando ali é muito importante. A pessoa idosa com esquecimento, cuidado, porque o hipotireoidismo pode simular uma demência. E às vezes a pessoa dá uma carimbada na testa do velhinho dizendo que ele está com Alzheimer. Todo paciente idoso com esquecimento, você tem que afastar doenças clínicas. E uma delas chama-se hipotireoidismo. Então, causa de déficit cognitivo em idoso tem que se afastar do TSH desse doente. Vitamina B12. Às vezes o paciente tem déficit de vitamina B12, também pode dar esquecimento. A pessoa está muito deprimida, tem uma depressão muito avançada, pode dar esquecimento. Exatamente. HIV, neurosífilis é uma das causas de esquecimento. Exatamente. Então, a gente tem que estar sempre atento nas causas. Olha o nome que eu vou usar: pseudodemência. Então, existem causas de pseudodemência. E no idoso não pode deixar de passar por um TSH. Então, o velhinho que chegou no teu consultório, está muito triste, está muito cansado e não está com vontade de nada, mas ele está com depressão. Tá, mas dosa o TSH do velhinho. Quando você dosar lá, ele está com hipotireoidismo. Você deu o hormônio, você tratou a demência, entre parênteses. Então, toma cuidado, porque o diagnóstico. Antigamente, não é na idade de vocês, fulano está esclerosado. Gostava dessa palavra? Então, muita gente estava esclerosada. Eu não sei se esclerosado é melhor do que demente ou esclerosado. Então, cuidado que pseudodemência pode ser atribuída a um TSH elevado. Ok? E no exame físico também, o que é comum a gente achar? O ressecamento da pele, o movimento lentificado, a amadarose, que é a queda dos pelos da sobrancelha. Não necessariamente precisa ser a sobrancelha terminando num ponto menor, a queda no geral. Queda de cabelo, a hipertensão diastólica, então você vai ter uma PAD mais aumentada. A bradicardia, que a paciente tinha no caso clínico, e o bócio, que não necessariamente é patognomônico, porém, geralmente é um exame de ectoscopia. O paciente chega para você num exame de rotina, um consulta de rotina, você olha e fala assim: você não tem nada na tireoide, não? Então, eu acho interessante. Ali é uma tabela, 2 fontes que achei, devem ser investigados bioquimicamente para hipertireoidismo. Todos os pacientes que apresentam isoladamente ou em combinação as manifestações citadas no quadro clínico, além de mulheres com distúrbios menstruais e de infertilidade e portadores de hipercolesterolemia. Isso que o paciente também tinha no caso clínico, ela tinha dislipidemia. Existe uma relação entre a dislipidemia, necessariamente colesterol total às custas de LDL, e o hipotireoidismo. Então, também, às vezes, a gente tem um paciente que a gente acha, inclusive, que é hipercolesterolemia familiar, alguma coisa assim, um colesterol total que não abaixa por nada. Você já fez, assim, vastatina, rosuvastatina, já está no ciprofibrato, não adianta. E, às vezes, é uma questão de tireoidismo que você até hoje não pediu TSH. E, às vezes, a anamnese dirigida, eu vejo uma coisa, por exemplo, quando eu estava na faculdade, a gente era obrigado a fazer uma anamnese de 5 páginas. No posto, a gente tem 1 milhão de pessoas para atender, a gente não faz. Então, assim, de você chegar e perguntar ativamente: e aí, como é que tá? Você sentiu o cabelo cair? Às vezes a pessoa não vem com essa queixa passivamente, assim, entendeu? Eu entendo isso, que mesmo você tratando com hormônio, você já pode tratar indiretamente a lipidemia do doente, né? Você vai no cara, o cara dá hormônio, dá simvastatina, dá ciprofibrato, ele já sai ali com um coquetel de remédio que, se você tratasse o hipotireoidismo, ele já ia resolver os outros, é isso? Tá, esse caldo ali, eu pediria só o TSH. Essa é a média.
Sim. Aí eu vou... A pergunta do caso clínico vai ser respondida a seguir. Pera aí. No, esse parte que está falando ele é bem interessante, porque eu estava lendo que sim. Você para de dar spoiler, que eu vou representar ainda, tô dando um monte de spoiler aí. Falou que era um erro pedir os 2 exames. Exato. Eu estava lendo por aqui, não sei, agora estava procurando, não sei o nome ali, que como mesmo se você faz uma mamografia, um citopatológico, uma prova, por exemplo, colesterol e total, frações, como rastreamento, essa palavra que fala rastreamento, eu tinha sim, que não tinha que esperar até sintoma. A gente vai rastrear doenças assintomáticas tiroidianas. Sim. Aí você me fala, não se deve fazer, porque não é protocolo, sei lá, não entendi. Você vai entender. Você vai entender. Vamos lá. Ó, lembra que eu falei pra vocês que era pra guardar o negócio do TRH? Tá aqui, ó. Pacientes que apresentam galactorreia, ou seja, drenagem espontânea de secreção leitosa da papila, principalmente mulheres, devem ser investigadas para a possibilidade de hipotireoidismo primário. Se confirmada a correlação, não há necessidade de tratamento específico da galactorreia, somente do... Por quê? Vou passar. Por causa do, de novo, vários efeitos. Aqui eu estou no efeito especial. TRH. O TRH, por um hiperestímulo à tireoide, também pode causar o aumento da prolactina, e aí é importante a gente ir para outro campo da endócrino, que é, por exemplo, se você tem um paciente com galactorreia, não necessariamente a prolactina vai estar muito alta por conta, né? Acaba que a causa base vai ser o hipotireoidismo. Que às vezes a gente acaba entrando num viés de pedir a macroprolactina, entender se é porque a prolactina está alta e está dando galactorreia, porque se é a prolactina que está muito grande no sangue, ou se é porque tem realmente muita dosagem de prolactina. Então, lembrar disso, o TRH, que pode, né, causar o hipotireoidismo primário, também pode causar essa galactorreia. E a gente vai tentar tratar a galactorreia? Não precisa. Trata a causa base. Como fazer essa diferenciação clínica na busca por o que pode ser uma alteração do TRH ou do prolactinol ou microprolactinol na diferenciação clínica? Como saber buscar isso? Tratamento. Você vai fazer a prova terapêutica que eu estava falando para ele. Você vai ter um paciente com galactorreia. Por exemplo, aqui no ambulatório a gente tem muito. Porque a gente está, né, fazendo uma harmonização e pode ser tanto consequência como ser uma questão básica mesmo da pessoa. E aí, se você está vendo que a pessoa tem uma galactorreia, você tem um TSH aumentado, você está suspeitando de hipotireoidismo, você depois dosa o T4 livre, confirma o hipotireoidismo, você trata o hipotireoidismo e você vai ver a melhora da galactorreia. Se não ocorrer a melhora, aí você pede a macroprolactina. E a ressonância de célula túrcica também, que é importante para ver se não tem ali uma... Tô falando besteira? Esse paciente também se acompanha de amenorreia quase sempre. Sim, desculpa que meu espanhol é do RBD, eu tô um pouco aqui, ó, eu tô tentando entender. Se acompanha de amenorreia, se ajuda a galactorreia com a amenorreia. Isso, exatamente, perfeito, incrível. Aí nós vamos discutir o eixo hipofisário, né? Aí ninguém vai para cá. Se vocês quiserem que eu comece a falar do eixo hipofisário, vai todo mundo ficar aqui até amanhã. Nós vamos entrar aqui na adenihipófise, neurohipófise, papapá, e vamos embora. O caso clínico era de hipotireoidismo. Ponto. E aí, o TSH é o exame indicado para o diagnóstico de hipotireoidismo? Sim. O TSH é o exame padrão ouro para o diagnóstico de hipotireoidismo. Não é pedir o TSH e o T4 livre, não. TSH, claro que a gente sabe que na prática acaba não funcionando dessa maneira. Até porque, por exemplo, tem um paciente que eu estou atendendo hoje, eu só vou ver ele daqui a 1 ano. Eu não vou conseguir marcar o retorno para 6 meses. Entendeu? Então, mas tanto que eu vou botar a aplicabilidade aqui em relação à residência, porque eu acho que a gente, desde o início, né, a gente pede para o Dr. Jefferson assim, traga pessoas aqui para dar o canal teórico, mas que entenda a nossa realidade e a aplicabilidade, por exemplo. Quando que a gente encaminha, né? A Carita sempre me trouxe essa pergunta sempre. E tem essa pergunta aqui. Quando que eu vou encaminhar um paciente com hipotireoidismo? E aí, vamos lá. É possível detectar alterações mínimas ou subclínicas de deficiência de hormônios tireoidianos com a dosagem sérica do TSH. Lembrando, não é para pedir de rastreio populacional para todo mundo. Paciente que tem
algum tipo de sintoma, ou até mesmo algum tipo de sintoma que te lembre hipotireoidismo, ou até mesmo um sintoma secundário. Que a gente comentou da galactorreia. Será que pode ser sintoma inespecífico do hipotireoidismo e por isso eu vou pedir o TSH? Entendeu? Eu acho que isso aí é muito importante, né? A gente vê isso no consultório, né? O cara pede todos os T's possíveis, né? TSH, T4 livre, T3, T4, anticorpo, antitireoglobulina, anticorpo. Então, gente, nós estamos diante de um diagnóstico. Olhou, viu o caso, o cara está na tua frente. Se você quiser aprofundar mais, é outra coisa. Mas nós queremos saber se ele tem ou não tem hipotireoidismo. Então é isso que ela está falando. Calma. Porque dá vontade de você sair pedindo todos os testes possíveis. Não vai chegar a lugar nenhum. Só quero saber se ele tem ou não tem. Clinicamente, parece que é, pela história clínica, e você pediu um exame para esse doente. Pode passar. Os métodos de análise permitem uma utilização conveniente e econômica do TSH e do T4 livre para o diagnóstico de hipotireoidismo. Já para o rastreamento do hipotireoidismo, lembrando que é no paciente sintomático, o TSH já é suficiente. Então, para a resposta do caso clínico, o exame indicado é somente o TSH. Aí, vamos lá, o que a gente vai fazer com esse TSH? Em caso de suspeita de hipotireoidismo, o TSH é o primeiro exame acessório. A conduta vai depender do resultado inicial do TSH. Pode passar, professor. Se o TSH vier com valor aumentado, o que eu vou fazer? Repetir o TSH com uma dosagem de T4 livre. Se o TSH vier com valor normal e o paciente apresentar sinais e sintomas clínicos compatíveis com o hipotireoidismo, eu vou repetir o TSH juntamente com o T4 livre. Ou seja, não mudou nada. Entendeu? Então, essa questão é uma análise inicial. Entendeu? Mas essa questão... É o que eu faço. Eu faço isso. Exato. Exatamente. É o artigo. O paciente sempre legal, estou fazendo exame de sangue de novo, não sei o que lá, vai ter que controlar, não sei o que lá. No hipotireoidismo secundário ou terciário, que é aquele que eu falei que é pela hipófise ou hipotálamo, o TSH apresenta-se normal ou baixo. E o T4 livre ou T4 total diminuídos. Nesses casos, há necessidade de avaliação para endocrinologista. Então, quando encaminhar, nesses casos, na suspeita do hipotireoidismo central, primário, secundário ou terciário. Então, a gente vai ter se o T4 livre, se o TSH vier aumentado e o T4 livre ou o T4 total diminuído, a gente vai confirmar o diagnóstico de hipotireoidismo primário e a pessoa vai iniciar o tratamento com levotiroxina com a gente mesmo na atenção primária. Não tem necessidade. Até porque você desconfia de um hipotireoidismo, você vai mandar todo mundo para... Até porque a gente falou, 2% da população mundial tem hipotireoidismo. A gente vai encaminhar todo mundo, não tem necessidade. Todo paciente com suspeita de hipotireoidismo necessita fazer dosagem de autoanticorpos? Qual solicitar, né? Qual de todos, que a gente tem 1 milhão, e qual é a sua importância? Aí isso aqui, inclusive, depende, eu botei diferença, mas depende do laboratório. Então, esse laboratório aqui que eles usaram é esse negócio. Esqueci até de botar entre aspas. O autoanticorpo, o anti-TPO, deve ser solicitado após segunda dosagem de TSH. Então, se você tiver uma segunda dosagem de TSH e com ele ainda aumentado, aí você pensa, será que não é um Hashimoto, alguma coisa assim? E aí você pede, claro que assim, pensando até mesmo no caso da tireoidite causando hipotireoidismo primário, E aí porque tem aquela questão que eu falei, a tireoidite ela pode não necessariamente evoluir para um hipotireoidismo. Então, e nos casos de hipotireoidismo subclínico, a presença de anti-TPO aumenta a taxa de evolução para hipotireoidismo clínico. Então, assim, no mundo ideal, o que seria importante? Você pede tudo, porque o doutor já vai pedir tudo? Vai, mas você vai tratar tudo? Não, porque você vai tratar o doente, não vai tratar o exame. Então, a gente tem um estudo que mostra que a presença do anticorpo, ele meio que prediz que a pessoa não
hipotireoidismo subclínico vai evoluir para um hipotireoidismo primário com manifestação clínica. Assim, a gente já fez isso para todo mundo, entendeu? É complexo. Essa pergunta eu achei muito pertinente. A última ultrassonografia deve fazer parte dos exames diagnósticos de hipotireoidismo? E aí vou dizer o que diz no protocolo. Recomenda-se, para paciente portador de hipotireoidismo, o acompanhamento com ultrassonografia e/ou ultrassonografia Doppler. Pela associação deste com doença nodular da tireoide e câncer, diferenciado pela tireoide. Porém, mais um, isso é controverso. Por quê? E o exame clínico? Vou ser sincera agora, durante a residência, já faltam 50 dias para acabar. Em 2 anos eu nunca fiz um exame da tireoide. Mesmo, uma palpação, entender nódulo, isso a gente não faz. Toma uma água, engole, vê onde está a tireoide, palpa, empurra para um lado, empurra para o outro, faz a palpação posterior. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Às vezes a gente acha que isso é só anamnese e exame. Não, o exame clínico, entendeu? E o exame físico fica perdido. Às vezes você, inclusive, porque assim, não sei se vocês já tiveram essa ideia, mas em Niterói é muito difícil de sair ultrassonografia. Muito, muito, muito. Mas já é muito mesmo. Tem paciente que já está 2 anos esperando uma transvaginal. Então, assim, eu vou pedir ultrassonografia com Doppler para todas com hipotireoidismo? Impossível. Então, às vezes, a gente já afasta ou até mesmo pede urgência em algum exame com o exame clínico. A gente já está palpando um nódulo. Então, a necessidade desse paciente, a prioridade, é muito maior do que para outros pacientes que, às vezes, não tem nada. Pode passar. E aí, como é que a gente faz o diagnóstico do hipotireoidismo central? Aquele que eu falei do hipofisário ou hipotalâmico. Então, a gente dosa o T4 livre na presença de um achado de TSH sem elevação em pacientes com quadro clínico suspeito de hipotireoidismo. Então, você dosou primeiro o TSH, veio normal. E aí? Repete o TSH e pede o T4 livre, suspeitando do hipocentral. O paciente deve ser tratado com reposição de hormônio da tireoide e seguido somente com dosagens de T4 livre. Então, você não precisa mais dosar o TSH dele. Entendeu? Rápido, mas desculpa. Então, você está suspeitando de hipotireoidismo central. Primeiro, encaminha para o endócrino. O endócrino vai começar a levotiroxina para ele, tá? Não precisa ser você. Volta aqui, Jefferson. Aí, o que você faz? Tá suspeito. Veio o TSH, eu acho que ele tem hipotireoidismo. Dosa o TSH, veio normal. Dosa de novo e pede o T4 livre. Vai fazer a dosagem seriada do T4 livre para fazer a curva do T4 livre. Você não repete o TSH, não precisa, já está documentado que ele está normal. Encaminha ele para endócrino e vai manejando ele. Existe a possibilidade de você começar a levotiroxina sim no posto? Existe, até para o paciente amenizar sintoma. Mas ele já é mais que o especialista, entendeu? Aí vamos lá, a terceira pergunta do caso, né? O tratamento inicial é feito com a levotiroxina tomada em jejum 30 minutos antes do café. Para pacientes jovens, pode-se começar em dosagens de 1,6 micrograma quilo dia, em dose plena, sem necessidade de início gradual. Em adultos, costuma-se atingir essa dose de maneira escalonada, iniciando-se com 50 microgramas por dia. Porém, eu esqueci de botar aqui a estrelinha do controverso. Isso é o que está no protocolo, quem botou 50 acertou, mas... Como eu falo, eu já estou há 8 meses com o endócrino e ele fala muito. Isso não é necessariamente. Lá, inclusive, quando a gente vê o pessoal da população trans com um provável hipotireoidismo primário, a gente começa com 12,5. Quando está muito sintomático, muito complicado o caso, a gente começa com 25. 50 é difícil, entendeu? Mas o protocolo está escrito 50. O aumento deve ser progressivo, em intervalos de 6 a 8 semanas, até que o TSH esteja normalizado. Em pacientes idosos ou com doença cardíaca, recomenda-se iniciar com 25 microgramas dia, incrementando de maneira gradual, com 12,5 a 25 a cada 2 semanas. E aí também no mundo ideal. Em que mundo ideal você consegue remarcar um paciente de 2 em 2 semanas para... Complexo. Onde tu tá? Não, tô falando de agenda. Eles vão, o meu vão todos. Se eu marcar, vão todos. Pode ir, professor. Por que essa preocupação? Eu estou só instigando aqui. Por que essa preocupação de aumentar lentamente o hormônio?
Você vai falar isso na frente ou você pode falar agora? Não ia falar, não. Hã? Você quer responder? Quero que você responda. Não sei. Arritmia cardíaca. Ah, sim, para não fazer uma bradicardia e aí Entendeu? fazer uma dose tóxica em relação a uma dose acima do que deveria ter ser para de levotiroxina, sim. Tá certo? Sim. Pacientes com doses maiores de 2,5 micrograma quilo dia devem ser avaliados em relação à adesão, uso de medicamentos que interferem na absorção, sulfato ferroso, né, o ferro, carbonato de cálcio, suplementos minerais, hidróxido de alumínio e omeprazol. Isso aqui eu li e fiquei chocada. E metabolização da levotiroxina, fenobarbital, fenitoína e carbamazepina. Então, são 3 medicações neuro, né, que interferem na metabolização da levotiroxina. E doenças que cursem com a redução da acidez gástrica necessária para a absorção da tiroxina. Por isso que o omeprazol é ruim, entendeu? O aumento da acidez gástrica é importante para a absorção da levotiroxina. Ou doenças de má absorção intestinal, doença celíaca e doença inflamatória intestinal. Vou passar. E aí, quando encaminhar, então? Vou passar. Pode passar. Na suspeita do hipotireoidismo central, que a gente já falou, pode passar. De novo. Ou na dificuldade de obter resposta terapêutica, apesar da boa adesão ao tratamento em paciente que necessita de doses de levotiroxina muito altas. Entendeu? Na dosagem limite, não está respondendo, continua sintomático, você vê que está tomando remédio direito, caminha também, não deixa com você não. Mas está acabando, em nome de Jesus, isso aqui é o último. Estou suando aqui nas pernas. Aqui foi uma coisa que eu comentei com o Daniel, lá no endócrino no ambulatório, e ele ficou super orgulhoso que eu estava estudando isso. Que não é nada pra gente, eu acho, uma coisa mais lá, CTI, emergência, síndrome do tireoidismo central, né, doente. É um paciente grave, aquele paciente CTI, pós-cirúrgico, às vezes está fazendo um jejum, né, está em dieta zero, não sei o quê. Pacientes graves, eles podem simular um hipotireoidismo. E às vezes não. A alta hospitalar, a saída do CTI, ida para a enfermaria, ida para o quarto, isso tudo cura o hipotireoidismo do paciente. Então, pode passar. E os testes, tem alteração do TSH, tem alteração do T4 livre, o paciente, ele, inclusive, pode ficar sintomático, mas ele melhora com a melhora clínica do paciente também. Nesse exame aqui, nesse quadro, a gente encontra as alterações de níveis de T3, T4, mas com TSH normal. E aí, essa é uma questão. Essa síndrome tem um valor de pior prognóstico para os pacientes. Então, o paciente que tem... isso aqui é um negócio legal que eu achei quando eu estava estudando para residência. Um resumo de tudo. Podia ter botado só esse slide na aula. Quem que... né? Pode passar. Minhas referências, pode passar no último. Faltam 50 dias, acabou. Muito obrigado, doutora Stephanie. Parece um tema não muito comum, mas é uma coisa muito importante para a gente saber no nosso ambulatório. É uma doença muito comum. Engraçado, eu fiquei surpreso ali com aquele número que você botou, né? 2%, né? Até achei que era mais, né? Achei esse 2% muito carinhoso. Achei que tinha mais hipotiroideu, né? Deve ser. Então queria agradecer vocês. Semana que vem a gente vai ter uma apresentação de uma aula e ele vai me dar o caso hoje ou amanhã. Eu passo para vocês, peço para vocês se organizarem lá nos seus ambulatórios, nas suas policlínicas, para não bater de frente com as diretoras. A direção de hospital, a direção de policlínica quer produção. É igual o gerente de banco, né? Ele quer que a gerente do banco dê produção a eles. Então, infelizmente, eles querem que vocês atendam. Sair para um caso, ou sair para a gente conversar, igual nós conversamos hoje, eles não se sentem muito confortáveis. Não é porque não gostam, é porque acham que não tem muito valor, mas eu, particularmente, acho um valor enorme. Você vê que eu aprendi hoje uma coisa com a doutora ali, furosemida, que eu não sabia.
tem vergonha nenhuma de dizer, tem 38 anos de formado, o Moura já tem 50, não sabia? Então a gente aprende, tá? Me dizer que ninguém aprende. Então a gente fica muito aqui, eu quero agradecer a Stephanie, quero agradecer vocês. Semana que vem, estamos de novo aqui no mesmo Bate-Canal. Eu vou pedir a doutora Vanesca para apresentar um caso aqui semana que vem.